Partindo agora, utilizando o mesmo quadro para uma análise histórica da situação do Sport, historicamente, assim como em relação ao primeiro colocado, todos os vice-líderes da 30ª rodada subiram. Todos. Nunca houve um caso de um vice-líder que não subiu. Tá? E, na verdade, esse dado vale até para todo mundo. De 2017 para cá, nunca o G4 mexeu. O G4 da 30ª rodada sempre foi o time, sempre foi o G4 final. Não significa que ele foi linear nessas 8 rodadas, mas, coincidentemente, da 30ª rodada para a 38ª, desde 2017, nunca houve alteração. E se você olhar com atenção gráfica, você vai ver que desde 2014 tem uma única exceção, que foi o Náutico de 2016 ali, que tinha 48 pontos. Porém, a gente vai para uma outra abordagem dessa situação do Sport, que a gente também já passou pela do Vitória, só que a do Sport é muito mais apertada, porque são 4 pontos a menos, então não precisa nem explicar muito, que é isso daqui. A diferença, não sei se todos estão vendo bem, tá? A diferença do segundo para o quinto colocado de 2023 só é maior que a de 2007 e 2008. Então é uma diferença muito, muito, muito pequena. Tá? Essa diferença tão pequena, e no caso do Sport em relação ao quinto, é frágil, né? Porque você, nos confrontos, nos critérios de empate, o Sport perde em número de vitórias, tá? Mostra que todas essas médias por posição aqui que a gente está mostrando, elas se tornam mais frágeis, porque a diferença é muito pequena. Tá? E o time com 3 pontos de vantagem na 30ª rodada caiu? Algum deles não subiu? Sim, aqui em 2017, o quarto colocado tinha, né? Na verdade, não, desculpa, ele só tinha 1 ponto, né? 52, aqui. O único caso que não subiu é esse aqui, que a gente já estudou esse caso também, que é a exceção histórica, né? Que é o São Caetano de 2012. Todos os outros que tinham pelo menos 3 pontos de vantagem subiram. Então, Cássio e Celso, e Cássio e Cauê, numa proporção consideravelmente menor que a do Vitória, mas a história também subiria o Sport, né? Não só o Sport, Fred. Assim, veja só, se eu estiver olhando errado aqui... Não, eu já falei isso, Cássio. Todos, desde 2017. Todos. Eu já falei isso algumas vezes, desde 2017. Não é só o Sport, acho que é para todo. Não tem ninguém achando que, eita, essa vaga. Você vai falar, você pode dizer, do Sport eu vou concordar, beleza, é o Sport, mas acho que realmente você disse o principal antes. É um cenário onde qualquer time dos que estão ali para cima, dos que não subirem, eles quebrarão uma lógica histórica. Não só o Sport, o Guarani quebrará uma lógica histórica, o Juventude também quebrará. Assim, tá muito puxado. Tá, enfim, se não existisse o campeonato de 2012, tão falado do campeonato de 2012, seria não, está caminhando para ser o maior da história mesmo, em termos de disputa. Mas eu só deixo mais claro isso, tá? Que para terceiro e quarto lugar na história existiram exceções. Para primeiro e para segundo nunca existiram. Tá? Não, mas isso. Eu estava falando. Mas eu estava completando, né, não só a colocação, mas também a pontuação, do jeito que você falou. Que tirando tirando ali o 56, 55, 2012, de 53 para cima, todo mundo subiu. Isso. Todo mundo, veja só, todo mundo subiu. Tirando 2012, que é um campeonato atípico, quem tinha 53 pontos agora subiu. Por isso que eu falei. De 51 não, aí já tem mais alguns casos. Mas Juventude e Guarani, tirando 2012, que é um campeonato atípico, reforçando, a história está com eles também. Isso. E Fred, talvez se o Sport tivesse jogando que até jogou no primeiro quarto da competição, ninguém estaria achando que essa lógica dos números poderia ser quebrada, não.
Perfeito. A dúvida que acontece hoje é pela falta do futebol do esporte do segundo quarto da competição para agora. Porque aquele primeiro quarto, ali, quando o esporte sobressaía, muitas vezes em relação aos adversários, se fosse aquele futebol hoje, essa segunda colocação seria segura. Por mais que os pontos e a vantagem para o quinto colocado não tivesse uma margem de segurança tão grande em relação a esses números, mas o futebol seria seguro. Então você enxergaria que o time não poderia perder fôlego, não perder gás nessa reta final. Cauê, o meu resumo em relação às chances do Sport subir ou não, depois dessa vitória do Atlético, eu acho que ele é muito claro e muito direto. Eu acho que o Sport só sobe se melhorar o futebol, se mudar. Se arrastando, não vai conseguir mais subir. O plano que está em curso na ilha, de Anderson, de subir se arrastando, de valorizar o empate contra o Avaí fora, esse plano não leva ao acesso. Tá? Porque se arrastando significa que vai voltar a perder ponto em casa, que não vai conseguir chegar contra o Mirassol desmobilizado e vencer o Mirassol, vai chegar contra o Ceará desmobilizado e vencer o Ceará. Tá? O Sport, ele precisa voltar a ser um time com poder de desempenho mais próximo do Atlético Goianiense, mais próximo do Juventude, do Guarani, que hoje não está. Não há qualquer dúvida que o Sport hoje é o pior desses 6 times em futebol jogado. Aí vão dizer, como é que vocês estão dizendo isso de um time que fez 7 pontos nos últimos 9? Vou trazer algo que Cauê falou no início do programa. Não dá para fazer análise só com pontuação. O peso dos adversários é absolutamente determinante. O Sport fez 7 pontos contra Londrina, ABC e Avaí. Deveria ter feito os 9. E a forma como aconteceu, né, Fred? E o enredo de como aconteceu. Porque até as últimas bolas do jogo, o Sport estaria fazendo 4. 1 com a ABC e 0 com a Avaí, né? Desses 7, só teriam sido 4. O caso está no silencioso. Aí, se tirar os últimos minutos, o saldo ficaria como? Ganharia. Aí tem o Criciúma, né? É isso que eu falo. Tem que ser seguido o Criciúma, né? Tira 2 contra o ABC, mas perde no Avaí. Então, na verdade, ficaria com -1. É porque volta, eu estava falando dos 3 jogos, mas é isso, tá? Então, para mim é muito claro o que está em curso. Mas as pessoas perguntam, Fred, você acredita que o Sport sobe? É uma resposta muito difícil. Eu acredito, porque eu ainda acho que esse time do Sport tem uma capacidade de chegar no jogo contra o Mirassol e dizer assim, tem que ganhar esse jogo aqui de todo jeito e ganhar o jogo. Só faz tempo que não faz isso, né? Dá responsabilidade, Fred. Dá responsabilidade interna dos caras. Porque na hora que disser assim, os caras têm futebol para tirar. É isso. Isso. Porque como foi o Atlético hoje, veja só. É perfeito filmar. Se você pegar as imagens, tá, de Jair Ventura no final do primeiro tempo, ele estava nervoso, irritado, preocupado com o empate. A gente nunca vê Anderson preocupado com o empate fora de casa. O Atlético sabia que sua chance de acesso passava obrigatoriamente pela vitória no Castelão nesse domingo. O Atlético foi para a final do campeonato e ganhou essa final do campeonato. Talvez, se o Sport começar a considerar que o jogo contra o Mirassol, que o jogo contra o Ceará, que serão jogos que vão mudar um pouco de grau de dificuldade, o Sport tem uma tabela com mais confrontos diretos, esses jogos vão deixar de ser confrontos diretos daqui para lá. Tá? E entender que o próprio Juventude, Fred, não é o bicho-papão em Caxias do Sul. Que o Juventude faz seus pontos fora de casa. Ou seja, que é um jogo que é um jogo brigável, por ponto.
Mas tem que arrumar, Isso aí tem que brigar, Fred. Tem que virar a chave para algumas tem que coisas. virar a chave. Tem que virar a chave, exatamente. Porque o normal aí é com 8 minutinhos, tá aquele 1-0 e aí corra atrás. Né? Isso. E aí reclamar do frio, da neve, de tudo. O esporte parece Anderson até falou muito. sobre isso, tá? Ele até perguntou sobre isso, ele fez questão de dizer, ó, eu tenho cobrado. Ele disse, ele até respondeu, assim, mas, ou seja, é algo falado dentro do time e tal, mas mesmo, pelo menos está sendo falado, mas que mesmo sendo falado, não está adiantando. Sabe o que é que parece muito, Fred? Hoje eu estava pensando, e eu acho que qualquer pessoa que dirige já passou por isso. Quando você está numa estrada e você deixou de abastecer naquele posto e, oh, não, mais à frente eu boto para pegar um preço melhor. Só que vai passando e não parece mais posto. E demora, e você começa, assim, a ter mais cuidado de não pisar o pé, porque vai acabar o combustível. E a minha sensação é isso do esporte, que parece que está acabando o combustível. E a angústia fica enorme e você rezando para que apareça uma cidade. Para que em algum momento você bote, nem que seja a peso de ouro. Porque não tem mais combustível. Parece que simplesmente o esporte está dosando o tanque, porque vai acabar, está na famosa banguela, e se não aparecer algo, vai ficar na rua. Aí quem me pergunta isso, você acredita que o esporte sobe? A parte de acreditar no esporte sobe é eu achar que tem de onde tirar um pouco mais. É isso. Que vai aparecer um posto e você vai abastecer. Que vai tem de onde tirar algo mais. Porém, né, tá muito, muito perto do limite. Eu cheguei a twittar depois dos jogos do sábado, eu cheguei a twittar o seguinte, eu tuitei 3 jogos. Era Ceará e Atlético, Sampaio e Novo Horizontino, que é na próxima rodada, e Sport e Ponte. Se um desses, bastava que um desses desse um resultado errado, o acesso do Sport virava um drama. E já aconteceu. Logo do primeiro já teve um resultado errado. E o que é que eu considero o acesso do Sport virar um drama? É justamente isso que eu estou explicando aqui. Virar um drama é exigir que o Sport faça algo mais do que tem feito. Deixe o modo se arrastar, tá? Não é mais suficiente para indicar o acesso. Porque o Atlético chegou com muito potencial de ultrapassar o Sport e Guarani e Juventude já demonstram esse potencial, além do Novo Horizontino. Então, assim, não dá para ir se arrastando. Dá para melhorar o futebol? Dá para, com a mudança dos perfis dos jogos do Mirassol e do Ceará, trazer pontuação alta de lá, fazer 4 pontos, quem sabe 6 nesses 2 jogos? Aí sim. Se o Sport chegar, ganhar 5 jogos, ele vai subir. Com 69 pontos, ele vai subir. Tá? Mas tem que ganhar os 5 jogos. Francisco O. Tá? Grande Francisco, obrigado pela força, obrigado pelo apoio. E seja bem-vindo, né? Porque Francisco dá o testemunho dele que faz pouco tempo, né, que acompanha o trabalho da gente. Né? Parabeniza, obrigado, Francisco. E ele diz o seguinte, né? Torcedor do Vitória, que subam o Vitória Esporte com o meu rubro-negro baiano campeão. Francisco, eu posso dizer o seguinte: se você trouxer um contrato escrito disso daí, uma Ilha do Retiro inteira assina nesse momento. Não tenho procuração por tanta gente, não, mas eu acho que uma parte já assinaria sim. Tem uma parte que está muito pilhada para ganhar o campeonato. A turma ia catar aqui, meu amigo. Mas eu acho que tem uma parte que já começa a enxergar. Ia arrumar um bocado de gente para pegar assinatura. Não, talvez conseguisse a assinatura. Eu não acho que seria tão fácil assim, porque tem uma galera. Michel Xavier já está dando a assinatura dele aí no chat. Já começaram as assinaturas a chegar. Mas precisa de 26.345. É a capacidade atual da ilha. Isso. Mais um superchat, por favor, Pedro. Rodrigo Brito. Valeu, Rodrigão, pela força. E é isso, né? A gente já falou muito. O esporte do primeiro semestre morreu. Só Anderson não sabe. Isso é tudo. No final das contas, Rodrigo, isso é tudo. Porque Anderson não procura soluções. Anderson, ele tenta replicar. Chegamos em outubro. Segunda-feira que vem, o Sport vai enfrentar a Ponte. E vai ser mais uma noite em que Anderson tentará
que o Sport repita as atuações contra o São Paulo, atuações contra o Curitiba, as atuações com o CRB, acho que o Sport foi bem, né? Goleou, enfim. As atuações que deram ao Sport o status de clube da Série B com o melhor futebol no primeiro semestre. E acabou isso. A marcação alta virou um problema porque não consegue roubar a bola na frente e desencadeia uma inferioridade gigantesca atrás. Os jogadores não têm o mesmo desempenho. Wagner Love é o maior símbolo disso. Um cara que estava surpreendendo o país inteiro, não só com os gols, mas com a capacidade de construir jogadas. Quantas vezes eu falei que Wagner Love era a peça mais importante do Sport, tá? Esse jogador não consegue mais acertar um passe hoje, tá? Jorginho perdeu muito intensidade. Juba, que era tão importante naquele primeiro semestre, antes mesmo de deixar o Sport, também estava na mesma queda de desempenho de Wagner Love. Então, assim, a ausência de Juba faz falta, porque é um jogador com algum poder de definição na Série B maior do que na Série A, mas a reta final de Juba, quem acompanha nossos programas viu quantas vezes nós colocamos Juba entre os piores da partida, né? E agora virou Love, uma presença quase que recorrente também entre os piores. Talvez tenha ido um pouquinho melhor na ressacada. Mas assim, para não ser tão... Fred, acho que é mais arisco nesse ponto. Eu acho que entrou várias vezes entre os piores e entrou várias vezes entre os melhores, enquanto o substituto basicamente entra quase sempre entre os piores e de vez em quando escapa. Enquanto, pelo menos Juba, acho que ficou algumas vezes entre os piores, mas ficou muitas vezes entre os melhores. No segundo turno, não. No segundo turno, não fez. Na campanha. Não, no segundo turno na campanha tem o primeiro semestre. Na campanha tem Love, melhor jogador da equipe. Eu estou falando depois da virada de chave.